Hoje vamos falar sobre algo simples, mas profundamente poderoso: ajudar os outros. Padre Alex Nogueira, ao longo de seus ensinamentos, sempre nos lembrou da importância de estender a mão para quem precisa. Ajudar ao próximo não é apenas um ato de bondade, é uma verdadeira expressão da nossa humanidade. Quando você ajuda alguém que está caído, você revela não apenas sua capacidade de compaixão, mas também a profundidade da sua fé. Ajuda verdadeira, aquela que vem do coração, não é algo superficial. Ela carrega um peso porque demonstra o quanto você está disposto a se doar, a entregar uma parte de si mesmo. No fundo, não é só um gesto físico de levantar alguém. A ajuda verdadeira é uma janela para a alma. É um reflexo de como nos importamos com o outro, de como acreditamos que todos merecem uma chance para se reerguer. Padre Alex sempre enfatizou que a verdadeira caridade não se limita a um simples gesto de generosidade. Quando ajudamos alguém, estamos revelando quem somos de verdade, como cristãos. É essencial que possamos olhar para aqueles que sofrem com um coração sincero, estender a mão. Mas há algo mais que precisamos refletir. A ajuda não deve ser dada indiscriminadamente. Existem momentos em que, embora nosso instinto seja de ajudar, é preciso ter discernimento para saber quem realmente precisa dessa ajuda. O ato de ajudar não pode ser feito de forma automática. Precisamos, com sabedoria, avaliar as circunstâncias. Às vezes, é necessário um passo atrás para observar se a pessoa realmente está buscando uma mudança ou apenas se agarrando à sua dor. Sem vontade de se levantar, ajudar não significa perder nossa paz, nossa energia ou nosso propósito. Ao contrário, o verdadeiro amor cristão exige que saibamos distinguir quando é hora de estender a mão e quando é momento de ensinar a pessoa a se levantar por si mesma. A sabedoria de Padre Alex nos ensina a ter discernimento para ajudar sem nos perdermos, para ser faróis de luz sem nos apagarmos. Quando pensamos em ajudar os outros, é importante refletir sobre as razões pelas quais nos dedicamos a essa tarefa. Ajudar alguém não é apenas um gesto físico, mas um ato profundamente humano que revela o que está em nosso coração. Padre Alex Nogueira nos ensina que a verdadeira ajuda deve ser alimentada por compaixão genuína, mas também por sabedoria e discernimento. Quando estendemos a mão para alguém, estamos oferecendo não apenas o que temos, mas o que somos. Em primeiro lugar, é essencial entender que a ajuda deve ser uma escolha consciente e não uma resposta automática ao sofrimento alheio. Quando vemos alguém em dificuldades, o nosso instinto imediato pode ser de oferecer apoio, de buscar aliviar a dor dessa pessoa. No entanto, Padre Alex nos alerta que, sem discernimento, podemos acabar nos esgotando emocional e espiritualmente, sem de fato ajudar aquele que não está preparado para receber a ajuda. Há um grande perigo em se perder no sofrimento do outro a ponto de esquecer de si mesmo. O auxílio genuíno não deve ser uma maneira de suprir as nossas próprias carências emocionais
ou de tentar nos sentir úteis à custa do nosso bem-estar. A ajuda verdadeira exige que sejamos capazes de olhar para o outro com compaixão, mas sem perder o equilíbrio interior. Ajudar não significa necessariamente sacrificar nossa paz de espírito. Padre Alex nos ensina que, embora o amor cristão nos chame a ser generosos, também nos chama a proteger nossa saúde emocional e espiritual. Não podemos ajudar alguém de maneira saudável se isso nos leva à exaustão. Quando ajudamos, devemos fazê-lo com sabedoria, garantindo que nossa ajuda não seja um fardo, mas um gesto de amor genuíno e edificante. Assim, ao ajudar, é fundamental que olhemos além do pedido imediato de ajuda e perguntamos: essa pessoa está realmente buscando uma mudança? Ou ela está apenas pedindo ajuda para se manter no mesmo lugar? Ajudar com sabedoria significa oferecer o apoio certo, no momento certo, para aqueles que estão dispostos a crescer e mudar, e não para aqueles que desejam permanecer estagnados no sofrimento. Hoje, Padre Alex Nogueira nos convida a refletir sobre uma figura que encontramos em nosso caminho com certa frequência, a pessoa que é vítima perpétua. Esses indivíduos vivem em um ciclo constante de sofrimento, sempre envoltos em dificuldades, crises e problemas, muitos dos quais eles alegam não ter causado. Cada dia é uma nova história de luta. E, inicialmente, isso desperta nossa compaixão. Queremos ajudar. Queremos aliviar o peso que essa pessoa carrega. É normal sentir uma vontade genuína de apoiar aqueles que parecem estar em um mar de dificuldades. No entanto, Padre Alex nos adverte para a armadilha emocional que isso pode se tornar. Quando começamos a ajudar essa pessoa, damos nossa atenção e nosso tempo, nossa energia. Porém, à medida que o tempo passa, começamos a perceber algo fundamental. Essa pessoa não está buscando realmente uma solução. O que ela quer é atenção. Quer alguém que valide seu sofrimento, quer alguém que concorde que o mundo é injusto com ela. A grande dificuldade surge quando percebemos que, por mais que ofereçamos ajuda, esse ciclo de sofrimento se repete, sem qualquer esforço real para sair dele. Ao invés de estender a mão para se levantar, a pessoa agarra a nossa mão para nos puxar para dentro do seu caos. Cada vez que tentamos ajudar, acabamos mais cansados, mais exaustos emocionalmente, e nossa própria paz é drenada. Padre Alex nos ensina que, ao continuarmos a socorrer alguém que não está disposto a sair do seu lugar de sofrimento, nós nos tornamos parte do problema e não da solução. É importante entender que, às vezes, o amor verdadeiro significa dar um passo atrás. O auxílio não deve ser um meio de manter alguém na sua zona de conforto, mas sim um incentivo para que essa pessoa se levante e enfrente suas dificuldades. Quando ajudamos alguém que não quer mudar, nossa ajuda se torna um peso e não uma bênção. A verdadeira ajuda é aquela que motiva a pessoa a caminhar com seus próprios pés, a tomar as rédeas da sua vida e não depender eternamente do apoio dos outros. Portanto, o ensinamento de Padre Alex
É claro, precisamos aprender a reconhecer quando a ajuda que oferecemos está sendo recebida com gratidão e a intenção de mudança, e quando ela está sendo apenas uma válvula de escape para quem prefere permanecer na vitimização. É um ato de amor se afastar e permitir que a pessoa enfrente as consequências de suas escolhas, para que ela possa, um dia, levantar-se sozinha e caminhar com os próprios pés. Padre Alex Nogueira nos alerta para um dos maiores desafios em nossas relações de ajuda, o risco de sermos sugados por aqueles que não buscam a mudança real. É difícil reconhecer. Mas existe um tipo de pessoa que não quer ser curada, não quer se levantar da queda. Eles não buscam uma mão amiga para se reerguer, mas para continuar permanecendo na mesma situação de caos. Quando estendemos a mão para ajudar alguém que se recusa a mudar, podemos estar apenas perpetuando o sofrimento deles e o nosso próprio. Essa é uma das lições mais difíceis de se aprender a ajudar. Nem sempre significa fazer tudo por outra pessoa. Padre Alex nos ensina que há momentos em que, por mais difícil que seja, o melhor para a pessoa que está sofrendo é que ela enfrente a realidade de sua dor e comece a tomar responsabilidade pela sua vida. Isso não significa ser insensível, mas ser sábio o suficiente para entender que o verdadeiro amor exige que deixemos o outro aprender a caminhar sozinho. A sabedoria cristã nos ensina que devemos ser ajudantes, não salvadores. Não podemos carregar as pessoas que não querem caminhar. Não podemos assumir os fardos que não são nossos. Quando continuamos a ajudar alguém que escolhe permanecer em seu sofrimento, nos tornamos cúmplices de sua estagnação. Padre Alex diz que o amor verdadeiro não é aquele que dá tudo sem restrições, mas aquele que oferece o apoio necessário para que a pessoa cresça, se transforme e, principalmente, assuma a responsabilidade pela sua própria vida. É muito fácil cair na armadilha de querer resolver todos os problemas dos outros, de acreditar que nossa ajuda pode curar todas as feridas. Porém, é importante ter discernimento e perceber que, em alguns casos, a nossa ajuda está impedindo o outro de se levantar e de aprender as lições que ele precisa. A verdadeira ajuda não é aquela que sacrifica a nossa paz em nome dos outros. Pelo contrário, é aquela que, mesmo com firmeza e amor, sabe quando dar um passo atrás para que a pessoa possa dar os seus próprios passos. Padre Alex nos chama a ter coragem para olhar para as situações de maneira clara, sem se deixar levar pelo desejo de salvar o outro a todo custo. O amor não é salvar quem não quer ser salvo. E, muitas vezes, a melhor maneira de ajudar é permitir que o outro enfrente a realidade da sua situação e busque as próprias soluções. Padre Alex Nogueira nos ensina a olhar para a vida com olhos de discernimento, especialmente quando se trata daqueles que, apesar de viverem rodeados por bênçãos, continuam a se concentrar apenas nas dificuldades. Existem pessoas que, independentemente das boas coisas que acontecem ao seu redor, parecem incapazes de reconhecer a bondade. Elas sempre têm algo a reclamar. Sempre encontram o lado negativo de tudo. Esse é o perfil do reclamador constante. Essas pessoas vivem imersas em uma nuvem de insatisfação.
Nada nunca é suficiente. Por mais que você tente consolar, ajudar ou até mesmo resolver os problemas, sempre surgirá algo novo. Se você conserta um problema, no dia seguinte já surge outro. Se você faz um favor, logo apontam como poderia ter feito melhor. Padre Alex nos alerta para o fato de que essas pessoas têm uma visão negativa da vida. Por mais que sua intenção seja de ajudar, acabamos por entrar no jogo delas, que é a constante reclamação. O maior perigo de se envolver com os reclamadores constantes é que eles começam a tirar nossa paz. Primeiro, você se sente motivado a ajudar, a trazer soluções. Mas, com o tempo, a frustração começa a se instalar, pois você percebe que nunca há uma satisfação verdadeira. Você começa a questionar suas próprias intenções. Se o que está fazendo realmente está ajudando, ou se está apenas alimentando um ciclo interminável de queixas. Padre Alex nos ensina que a chave aqui é perceber que, apesar de todas as boas intenções, algumas pessoas não querem respostas ou soluções, elas querem ser validadas em sua dor, querem que alguém compartilhe de suas queixas. Elas não buscam paz, mas sim uma plataforma para seus sentimentos negativos. Ajudar essas pessoas não resulta em crescimento ou cura. Pelo contrário, nos arrastamos para um lugar de desgaste emocional, onde nossa própria alegria começa a se dissipar. Ajudar alguém que está constantemente insatisfeito pode ser como tentar encher um balde furado. Por mais que você faça, a insatisfação nunca será superada. Por isso, Padre Alex nos ensina a discernir quando é hora de parar de tentar agradar aqueles que não estão dispostos a mudar. O amor verdadeiro não significa perder a paz e a energia tentando corrigir algo que não quer ser corrigido. Em muitos casos, o melhor a fazer é dar um passo atrás e permitir que a pessoa enfrente sua realidade. Sem mais paliativos, a sabedoria de Padre Alex nos convida a nos proteger da negatividade dos outros, para que nossa paz interior não seja perdida. Podemos ser compassivos, podemos oferecer ajuda, mas devemos sempre saber onde colocar nossos limites. Não devemos nos deixar consumir pelas reclamações daqueles que se apegam à sua dor como uma identidade. Às vezes, o melhor ato de amor é reconhecer que não podemos fazer mais por eles, assim, preservar nossa própria saúde emocional. Padre Alex Nogueira nos ensina a refletir profundamente sobre o que realmente significa ajudar às vezes. O que começa como um gesto simples de ajuda pode se transformar em algo mais complexo, especialmente quando se trata de pessoas que não sabem reconhecer o valor do que recebem. Estamos falando daquelas pessoas que parecem nunca estar satisfeitas, aquelas que, por mais que você se dedique a ajudá-las, nunca expressam gratidão ou apreço. São os desagradecidos, aqueles que não sabem reconhecer o que recebem. Mesmo quando você faz o impossível por elas, essas pessoas não têm a capacidade de ver o que é bom. Elas sempre vão encontrar algo para criticar, algo para apontar como errado, mesmo que, do seu ponto de vista, você tenha feito o melhor que podia. Isso pode ser exaustivo, porque você se sente
como se estivesse dando de si sem que houvesse retorno. Padre Alex nos lembra que a ajuda não deve ser uma troca de favores ou uma maneira de preencher uma carência emocional nossa. A verdadeira ajuda é aquela que vem de um coração generoso, mas que também entende que não pode ser dada sem limites. A ajuda que não é reconhecida ou valorizada começa a nos drenar. No começo, o desejo de ajudar é genuíno, mas quando a pessoa não agradece, quando não reconhece o esforço, ainda assim, exige-me. Começamos a questionar se estamos sendo realmente úteis ou apenas sendo usados. O que Padre Alex nos ensina é que, quando alguém não consegue ver o bem que está sendo feito, essa pessoa não está pronta para receber ajuda de maneira saudável. Elas estão apenas se aproveitando da sua generosidade. Ajudar alguém que nunca mostra gratidão não é apenas uma questão de falta de educação. É uma questão de respeito. Quando a ajuda se torna um fardo porque a pessoa não reconhece o valor do que recebe, o equilíbrio da relação está perdido. Padre Alex nos ensina que não devemos nos deixar consumir por aqueles que apenas tomam sem dar nada em troca, nem mesmo um simples obrigado. Isso nos ensina a importância de perceber os sinais de quando uma pessoa não está realmente disposta a mudar ou crescer, mas está apenas sendo dependente. No entanto, isso não significa que devemos parar de ajudar as pessoas. O que Padre Alex nos aconselha é que a ajuda precisa ser dada com sabedoria e que, se alguém não reconhece o valor do que está recebendo, talvez seja a hora de fazer uma pausa. Ajudar com discernimento significa saber até onde ir e quando recuar. O verdadeiro amor cristão envolve saber quando é hora de investir e quando é hora de esperar que a outra pessoa faça a sua parte. A generosidade deve ser algo edificante e não algo que destrua nossa paz e bem-estar. Padre Alex Nogueira nos ensina que, em nossa jornada de ajudar os outros, devemos ser muito cuidadosos com outro tipo de pessoa que encontramos, o entitled, ou seja, aqueles que se sentem no direito de receber ajuda sem jamais reconhecer o esforço ou a generosidade envolvida. Essas pessoas não chegam pedindo ajuda de forma humilde, elas chegam com expectativas. Elas não apenas esperam que você as ajude, como também acreditam que você tem a obrigação de fazer isso, sem nenhum reconhecimento ou gratidão. Esse tipo de comportamento pode ser muito sutil no início. No começo, você pode até pensar que está sendo gentil e prestativo, mas com o tempo, começa a perceber que a ajuda que você oferece é vista como algo garantido, algo que você deve fazer. Não há uma palavra de agradecimento, nenhum sinal de apreço, apenas a constante exigência de mais. Padre Alex nos alerta sobre o grande risco de cairmos na armadilha do entitled, onde nossa generosidade é tratada como algo normal, como se fosse uma obrigação nossa. Essas pessoas têm uma mentalidade de que o mundo e todos ao seu redor existem para atendê-las para satisfazer suas necessidades e desejos. Elas não percebem o valor de uma ajuda verdadeira. Pior ainda, quando você não consegue atender suas expectativas. Elas o veem como alguém egoísta ou falho. Mas Padre Alex nos lembra que a ajuda verdadeira não deve ser um sacrifício constante de nossa paz e energia,
e que, quando alguém se torna excessivamente dependente, nossa generosidade se transforma em uma cobrança. Quando estamos lidando com pessoas com esse tipo de mentalidade, o que era uma expressão de bondade torna-se uma troca desequilibrada. Elas não veem o seu esforço como algo valioso, mas como algo que já lhes é devido. E, como resultado, nós começamos a nos sentir usados. Isso pode levar a um esgotamento emocional profundo, porque, por mais que você se esforce, nunca haverá uma sensação de recompensa ou satisfação verdadeira. A ajuda vira um ciclo de dádivas unilaterais, onde a outra pessoa nunca se sente responsável pela sua própria vida, pelas suas próprias escolhas. Padre Alex nos ensina a importância de estabelecer limites. A ajuda deve ser uma escolha genuína e não uma obrigação. Não devemos permitir que nossa bondade seja vista como algo que devemos fornecer sem fim. Ele nos alerta para o perigo de deixar nossa paz e energia serem consumidas por alguém que não reconhece a generosidade que recebe, que não entende o esforço envolvido. Em vez disso, precisamos ser firmes ao reconhecer quando estamos sendo explorados e, com amor, colocar um ponto final nesse ciclo. A verdadeira generosidade não se resume a dar o que temos até a exaustão. A verdadeira generosidade também implica saber quando dizer não, quando perceber que nossa ajuda está sendo tratada como algo esperado, não como um presente. Quando nos damos conta de que estamos lidando com alguém com a mentalidade do entitled, Padre Alex nos orienta a nos afastarmos, não por rancor, mas por sabedoria e respeito por nós mesmos. Padre Alex Nogueira nos chama a refletir sobre a sutileza e o impacto negativo de ajudar pessoas com uma mentalidade de entitled, ou seja, aquelas que se sentem no direito de receber sem nunca demonstrar gratidão. Quando nos deparamos com esse tipo de pessoa, a relação de ajuda se torna uma experiência desgastante. A sensação de que estamos apenas cumprindo uma obrigação e não realizando um ato de generosidade começa a se tornar cada vez mais clara. Essas pessoas não pedem ajuda de maneira humilde, mas com uma postura de que você deve ceder ao seu pedido sem questionamentos. E o que é mais complicado é que, por mais que você faça por elas, nunca há uma palavra de agradecimento. O que antes parecia um gesto de amor e compaixão, aos poucos vai se tornando um fardo, porque você percebe que nunca há reconhecimento pelo esforço que você faz. Essa dinâmica não apenas drena suas energias, mas também mina a sua vontade de continuar ajudando. Padre Alex nos ensina que, quando alguém não reconhece o valor do que está recebendo, é um sinal claro de que essa pessoa não está pronta para uma verdadeira transformação. Elas não estão dispostas a crescer ou mudar. Ao contrário, estão apenas usando a sua generosidade como uma moeda de troca para satisfazer suas necessidades momentâneas, sem considerar o impacto que isso tem sobre você. Isso se torna ainda mais complicado quando, ao não conseguirem o que querem, elas se tornam agressivas ou acusadoras, colocando a culpa sobre você. A verdadeira ajuda, como nos ensina Padre Alex, é aquela que é dada com generosidade.
mas com sabedoria. Não podemos simplesmente dar e dar até que nossa paz seja destruída. A generosidade deve ser equilibrada, sabendo quando é o momento de apoiar e quando é necessário colocar um limite. Ajudar alguém não deve ser uma via de mão única, onde apenas um lado se beneficia e o outro se esgota. Quando percebemos que estamos sendo usados, é nosso dever ter a coragem de dizer não, não por egoísmo, mas para preservar nossa própria saúde emocional e espiritual. É importante também entender que, quando alguém tem uma mentalidade de entitled, não estamos apenas lidando com uma pessoa ingrata, mas com uma pessoa que não reconhece o valor de uma relação genuína e respeitosa. Padre Alex nos lembra que, se nos permitirmos ser explorados dessa forma, acabamos contribuindo para que a outra pessoa nunca desenvolva a gratidão ou o entendimento do verdadeiro valor das relações humanas. Por isso, devemos ser firmes em nossos limites e aprender a colocar a paz e o respeito mútuo como prioridade. Padre Alex Nogueira nos convida a refletir sobre um tipo de pessoa que pode ser ainda mais difícil de lidar, o mentiroso habitual. Esse tipo de pessoa não se contenta com pequenas mentiras ou desculpas ocasionais. Eles constroem um mundo baseado na mentira e suas histórias são tão bem elaboradas que, por vezes, nos sentimos atraídos por elas, acreditando na sinceridade do seu sofrimento. Esses indivíduos manipulam as emoções dos outros com habilidade, e seu objetivo não é apenas enganar, mas criar uma teia que os beneficie, levando as pessoas a fazerem coisas por elas, sem nunca questionar a verdade. O maior problema com os mentirosos habituais é que, ao longo do tempo, começamos a duvidar de nossa própria capacidade de discernir o que é verdadeiro. Quando nos envolvemos com eles, sentimos que estamos fazendo algo bom, ajudando alguém que precisa, mas, com o tempo, percebemos que fomos manipulados. Padre Alex nos ensina que esses mentirosos criam um cenário onde eles são sempre as vítimas. Nós, como bons samaritanos, caímos na tentação de ajudar sem perceber que, na verdade, estamos sendo usados. Eles jogam com nossas emoções, jogam com nossa boa vontade e, no final, o que mais perdemos não é apenas o tempo ou o esforço, mas a nossa confiança na sinceridade das outras pessoas. A dificuldade em lidar com essas situações é que a mentira geralmente vem disfarçada de boa intenção. O mentiroso habitual sabe exatamente o que dizer e como agir para despertar em nós o desejo de ajudar. Eles se apresentam como pessoas desesperadas, com necessidades urgentes, e nossas emoções nos levam a agir impulsivamente, sem perceber que, no fundo, a história não faz sentido. Quando a verdade finalmente vem à tona, é como um soco no estômago. A sensação de traição é profunda e pua. Ao invés de uma ajuda genuína, o que fizemos foi ser parte de um ciclo de enganação. Padre Alex nos lembra que, quando identificamos que alguém tem esse padrão de comportamento, precisamos ter sabedoria para dar um passo atrás. A ajuda verdadeira não pode ser feita sob a premissa de uma mentira,
Devemos olhar com discernimento para os padrões de comportamento dessas pessoas e perceber que, se elas mentem uma vez, provavelmente mentirão de novo. O maior erro que podemos cometer é continuar dando nossa confiança a alguém que já demonstrou não ser digno dela. O amor verdadeiro e a ajuda genuína exigem que sejamos inteligentes em nossas escolhas e que não gastemos nossa energia e nossos recursos com aqueles que nos manipulam. Quando nos damos conta de que estamos lidando com um mentiroso habitual, a única maneira de proteger nossa paz e nossos valores é interromper esse ciclo. Padre Alex nos ensina que, por mais difícil que seja, é importante cortar esses laços. Devemos aprender a confiar em nossos instintos, a observar as ações e a exigir provas concretas antes de nos envolvermos mais profundamente. O amor verdadeiro, como nos ensina a fé cristã, é aquele que sabe a hora de ajudar e a hora de se afastar, especialmente quando a mentira é a base sobre a qual a relação está construída. Padre Alex Nogueira nos lembra que lidar com mentirosos habituais é uma das situações mais complicadas em nossas vidas, especialmente porque essas pessoas sabem como manipular nossas emoções de forma eficaz. Elas não mentem de forma trivial, elas constroem um mundo inteiro em torno da mentira, criando histórias tão convincentes que, muitas vezes, nos sentimos impelidos a acreditar nelas. O que elas querem não é apenas nossa ajuda, mas o controle sobre nossas ações e sentimentos. Esse tipo de comportamento pode ser muito doloroso. Bom, quando finalmente percebemos que fomos enganados, a sensação de traição é profunda. Esses indivíduos não têm vergonha de mentir repetidamente e manipulam os outros para que realizem favores ou ajudem de maneiras que eles próprios não poderiam fazer. O pior é que, quando a mentira é descoberta, a reação geralmente é de desdém, como se a verdade fosse irrelevante. Eles são mestres na arte de distorcer a realidade para fazer com que você se sinta responsável pela sua situação, mesmo que, na realidade, você esteja apenas sendo manipulado. Padre Alex ensina que, quando nos damos conta desse padrão, é hora de agir com sabedoria e não continuar alimentando a mentira. É importante, como nos ensina a Padre Alex, que desenvolvamos a habilidade de reconhecer essas manipulações antes que elas nos consumam completamente. A mentira, por mais convincente que seja, nunca deve ser aceita sem questionamento. Quando alguém se apresenta como vítima, é essencial verificar se a história faz sentido e se a pessoa realmente está disposta a mudar, ou se está apenas se aproveitando da nossa boa vontade. Continuar ajudando alguém que só nos manipula não é um ato de amor, mas de tolice. Padre Alex nos chama à vigilância. A verdadeira ajuda deve ser feita com discernimento e com a compreensão de que, quando estamos lidando com mentirosos, nossa paz está em risco. Não podemos nos dar ao luxo de confiar cegamente em quem já provou não ser digno da nossa confiança. Ele nos ensina que a melhor forma de ajudar é parar de alimentar as mentiras em vez disso. Encorajar
a pessoa a enfrentar a verdade. Isso pode ser doloroso, mas muitas vezes é a única maneira de permitir que alguém cresça e se transforme. Além disso, quando nos afastamos de alguém que mente de forma habitual, não estamos sendo cruéis. Estamos apenas protegendo nossa integridade emocional e espiritual. Padre Alex nos lembra que a ajuda verdadeira não se baseia em uma relação de engano, mas na sinceridade e no respeito mútuo. Às vezes, a melhor ajuda que podemos oferecer é afastar-nos, para que a pessoa finalmente enfrente a realidade e tenha a oportunidade de mudar por conta própria. Padre Alex Nogueira nos alerta sobre um tipo de pessoa que, muitas vezes, pode ser difícil de identificar ou oportunista. Esses indivíduos são carismáticos, sabem como falar as palavras certas e se aproximam de nós com a promessa de grandes sonhos, de parcerias que parecem incríveis. Mas, no fundo, o que eles buscam não é realmente construir algo juntos. Eles vêm com a intenção de usar nossas forças e recursos para seu próprio benefício. Oportunistas não estão interessados em crescer ao nosso lado. Eles querem apenas aproveitar o que temos para se elevar. No começo, tudo parece promissor. Eles falam sobre grandes projetos, sobre objetivos em comum, e fazem com que a gente sinta que está sendo parte de algo maior. Eles sabem como nos fazer acreditar que dizer sim para eles é um passo importante para algo grandioso. Mas, conforme o tempo passa, começamos a perceber que, na verdade, tudo isso era uma fachada. Oportunistas não são parceiros, são parasitas. Eles se aproximam quando você está em um momento bom, quando você tem algo a oferecer, mas desaparecem assim que conseguem o que queriam. Padre Alex nos ensina que devemos ser muito cuidadosos com as pessoas, que só aparecem quando há algo a ganhar. Elas sabem como nos envolver com promessas e palavras bonitas, mas nunca estão dispostas a investir no relacionamento de maneira genuína. Elas tomam o que podemos oferecer sem jamais pensar em retribuir. Quando chegam ao seu objetivo, nos deixam para trás, sem agradecimentos, sem explicações, e muitas vezes sem nem ao menos uma palavra de despedida. Isso dói, porque você percebe que, por todo o tempo que investiu, estava apenas sendo usado. Oportunistas sabem como manipular a nossa boa vontade e nosso desejo de ajudar. Eles se aproveitam de nossa generosidade, ao mesmo tempo, ignoram nossos esforços, porque, para eles, o relacionamento nunca foi sobre reciprocidade. Padre Alex nos ensina que, quando percebemos que alguém está nos usando dessa forma, a melhor coisa a fazer é dar um passo atrás. Não devemos continuar a alimentar uma relação que se baseia em uma troca desigual. Quando alguém só se aproxima quando tem algo a ganhar e desaparece quando não precisa mais de você, é hora de reavaliar o valor dessa relação. É importante, como nos ensina Padre Alex, que não confundamos charme com caráter. Nem toda pessoa que fala bem ou que se apresenta de forma atraente tem intenções puras. Oportunistas podem ser muito habilidosos em nos fazer acreditar em suas palavras,
mas suas ações geralmente falam mais alto do que qualquer discurso. Devemos ser vigilantes e aprender a ver além da fachada. A verdadeira parceria é construída com base na confiança mútua e no investimento de ambas as partes. E não em um jogo de dar e receber, onde só uma pessoa se beneficia. Padre Alex Nogueira nos ensina uma lição importante sobre como devemos lidar com pessoas que, embora pareçam ser boas parceiras ou amigos, na verdade, só estão interessadas em tirar proveito de nós, os oportunistas. Esses indivíduos se aproximam quando você está bem, quando tem algo a oferecer, mas sua verdadeira intenção nunca é de contribuir para o seu crescimento ou sucesso. Eles querem apenas usar o que você tem para elevar sua própria posição. E, uma vez que atingem seus objetivos, desaparecem sem nenhum tipo de reconhecimento ou valorização do que você fez por eles. Esse comportamento pode ser muito difícil de identificar no início. Muitas vezes, os oportunistas se disfarçam de bons amigos ou aliados. Eles sabem como falar as palavras certas, como criar uma falsa sensação de cumplicidade. Eles nos fazem acreditar que estamos fazendo parte de algo grandioso, quando, na realidade, o que eles estão fazendo é apenas nos usando como uma ferramenta para alcançar seus próprios interesses. Esse tipo de pessoa nunca está verdadeiramente interessado no que podemos construir juntos. Eles apenas veem o que podemos oferecer, não o que podemos compartilhar. Padre Alex nos alerta sobre o perigo de cairmos na armadilha do oportunista. Quando estamos envolvidos com essas pessoas, passamos a investir nosso tempo, nossa energia e até nossos recursos em algo que, no final das contas, só beneficia ao outro. Oportunistas não estão dispostos a colaborar ou dividir o sucesso. Eles vêm apenas para colher o que podem. E, assim que atingem seu objetivo, desaparecem sem deixar rastros. O pior é que, muitas vezes, isso nos deixa com a sensação de ter sido usado. E isso pode afetar nossa confiança nas pessoas ao nosso redor. Mas Padre Alex também nos dá um conselho importante: não devemos nos sentir culpados por essa situação. O problema não está em nossa generosidade ou em nossa boa vontade, mas nas intenções daqueles que nos manipulam. Precisamos aprender a discernir as verdadeiras motivações das pessoas. E, quando percebermos que estamos lidando com um oportunista, é hora de nos afastar e proteger o que temos de mais valioso: nossa paz, nosso tempo e nossas forças. Ele nos ensina que devemos investir em relacionamentos que sejam baseados em reciprocidade e respeito mútuo. Quando alguém só aparece quando precisa de algo e desaparece quando não há mais o que tirar, é hora de dar um passo atrás e reavaliar essa relação. Não podemos deixar que nossa generosidade seja usada contra nós. A verdadeira parceria é aquela em que ambas as partes crescem e se apoiam. Não uma relação de exploração onde só uma pessoa sai ganhando. Padre Alex Nogueira nos ensina uma lição crucial sobre aqueles que vivem em constante drama, os buscadores de conflito. Esses indivíduos parecem viver em um ciclo interminável de crises e problemas.
Eles não apenas enfrentam dificuldades, como todos nós, mas parecem criar problemas onde não há nenhum. Para eles, a vida sem uma boa briga ou um grande conflito é insuportável. Eles são os mestres da desordem e estão sempre à procura de algo para agitar, algo para fazer sua vida parecer mais intensa do que realmente é. O grande desafio em lidar com essas pessoas é que, no início, você pode ser atraído pela ideia de que está ajudando alguém a lidar com um problema real. Quando vemos alguém em crise, nossa primeira reação é querer oferecer apoio, buscar soluções. Porém, como os buscadores de conflito, a coisa funciona de maneira diferente. Eles não querem soluções. Eles querem ser o centro das atenções. Eles querem o palco. E, antes de percebermos, nós nos encontramos envolvidos no drama deles, muitas vezes sem saber como saímos dessa situação. Padre Alex nos alerta para a armadilha emocional que é se envolver com essas pessoas. Elas começam a te puxar para o turbilhão delas. E, no começo, você até acredita que está fazendo algo bom, tentando trazer paz e tranquilidade para a situação. Mas, com o tempo, você percebe que está apenas alimentando o fogo. Quanto mais você tenta acalmar, mais aumentamos o volume, sua paz se transforma em uma moeda de troca para o drama deles. E você começa a questionar o que está realmente acontecendo. Esses indivíduos vivem em uma realidade onde o caos é a única constante. Para eles, cada pequeno desentendimento vira um grande conflito. Cada erro se transforma em uma tragédia. E tudo deve ser uma tempestade. E, quando você entra nesse ciclo, percebe que não está ajudando a pessoa, mas apenas se envolvendo em um espetáculo interminável de emoções descontroladas. O pior é que, quando o show acaba, eles passam para o próximo drama e você fica exausto, emocionalmente drenado, sem nem entender muito bem o que aconteceu. Padre Alex nos ensina que a sabedoria cristã nos chama a ajudar, mas também a saber quando não entrar nesse ciclo de destruição. Ajudar alguém que constantemente se afasta da paz e da serenidade para criar confusão não é realmente ajudar. É preciso coragem para dizer não a essa forma de viver e estabelecer limites. O amor verdadeiro não significa perder a nossa própria paz, tentando acalmar o que nunca se acalma. Às vezes, a melhor forma de ajudar é reconhecer que a pessoa não está buscando solução, mas sim um palco para o seu drama. Por isso, precisamos aprender a reconhecer esses padrões e saber quando é hora de dar um passo atrás. O verdadeiro amor não se sacrifica para alimentar o caos dos outros. Ele se recusa a se perder nas tempestades alheias. Como nos ensina Padre Alex, ao estabelecermos limites com sabedoria, conseguimos preservar nossa paz e direcionar nossa energia para relações saudáveis, onde a ajuda é realmente construtiva. Padre Alex Nogueira nos convida a refletir sobre a importância de estabelecer limites claros e firmes, especialmente quando estamos lidando com pessoas que vivem
em um ciclo contínuo de drama e caos. Ele nos ensina que a sabedoria cristã não nos chama para sermos salvadores em todas as situações, mas sim para saber quando nossa ajuda realmente contribuirá para o bem-estar da outra pessoa e quando ela apenas alimentará um padrão destrutivo. Ajudar alguém que constantemente escolhe o conflito e a desordem não é um ato de amor, mas sim um esforço fútil que vai consumir nossas forças sem resultar em crescimento para a pessoa que precisa. Quando nos envolvemos com indivíduos que são viciados em drama, podemos começar a perder nossa própria paz e equilíbrio emocional. A princípio, nos sentimos motivados a ajudar a resolver os problemas deles. Mas, com o tempo, percebemos que estamos nos tornando parte do problema. Em vez de oferecer soluções, começamos a ser consumidos pela necessidade constante dessas pessoas de estar no centro das atenções, criando situações de conflito onde não existem. Isso pode ser extremamente desgastante e emocionalmente exaustivo. Tu, al invés de resolver, estamos apenas entrando no jogo delas, reforçando a ideia de que a desordem é normal. Padre Alex nos ensina que a verdadeira sabedoria está em saber quando se afastar, quando vemos que alguém está mais interessado em criar caos do que em encontrar soluções. É hora de dar um passo atrás e preservar nossa energia. Não podemos permitir que nossa paz interior seja destruída pela necessidade do outro de manter sua vida em constante agitação. Ele nos lembra que o amor cristão exige que sejamos presentes na vida dos outros, mas também exige que protejamos nosso coração e nossa mente, para que possamos ajudar de forma verdadeira e saudável. Ao aprendermos a estabelecer limites com essas pessoas, estamos praticando um amor que se respeita. Não podemos nos perder em situações que só geram mais confusão e desgaste. O amor não significa entrar no jogo do drama, mas sim trazer luz e clareza quando é possível, e se afastar quando a situação não tem solução. Não devemos nos sentir culpados por dar um passo atrás. Na verdade, às vezes, essa é a forma mais amorosa de ajudar alguém, permitindo que a pessoa enfrente as consequências de suas escolhas e encontre seu próprio caminho para a paz. Padre Alex nos ensina que, ao preservar nossa paz, também estamos criando espaço para relações mais saudáveis e mais profundas. O amor verdadeiro se constrói com base no respeito mútuo e não no sacrifício constante de nossa saúde emocional e espiritual. Quando começamos a entender quando é hora de nos afastar, começamos a viver de forma mais autêntica, mais equilibrada e mais capaz de realmente fazer a diferença na vida dos outros. Chegamos ao último ensinamento de Padre Alex Nogueira, que nos lembra de uma verdade essencial. Devemos ser sábios ao oferecer ajuda e ao escolher com quem nos envolvemos. A generosidade, a bondade e o desejo de ajudar são virtudes cristãs. Mas precisamos entender que nem todos estão prontos para receber nossa ajuda da maneira que ela deve ser dada. Ajudar, quando feito de maneira saudável, é um ato de amor profundo, mas quando se torna uma tarefa que drena nossa paz,
nossa energia e nossa felicidade. Estamos apenas perpetuando ciclos de desgaste e sofrimento. Padre Alex nos ensina que devemos ajudar aqueles que realmente buscam mudança e crescimento, que estão dispostos a fazer o trabalho necessário para se levantar, não aqueles que preferem ficar no fundo do poço, esperando que alguém os carregue para fora. O verdadeiro amor exige discernimento, exige que saibamos a hora certa de apoiar e a hora certa de nos afastar. Isso não é falta de compaixão, mas uma forma de autocompaixão. O amor genuíno por alguém inclui, muitas vezes, a sabedoria de reconhecer quando é hora de permitir que a pessoa enfrente suas dificuldades de forma independente, para que ela possa crescer e se transformar por si mesma. Quando nos dedicamos a ajudar, não devemos nos esquecer de que nossa paz, nosso tempo e nossas energias são preciosos. Não podemos dar tudo sem limites, pois isso acabará nos deixando vazios. O amor cristão é baseado na generosidade, mas também no respeito por nós mesmos. Precisamos ser bons mordomos de tudo o que Deus nos deu, incluindo nossa saúde emocional e espiritual. Padre Alex nos ensina que a verdadeira ajuda não é um fardo, mas uma bênção, tanto para quem ajuda quanto para quem é ajudado. Portanto, devemos aprender a traçar limites claros e firmes nas nossas relações. Devemos ser capazes de amar profundamente, mas também de nos proteger de relações que nos drenam ou que não estão dispostas a crescer. O amor cristão é algo poderoso, mas deve ser vivido de maneira equilibrada, com discernimento e sabedoria. Ajudar alguém não deve significar perder-se no processo, mas sim ser uma oportunidade de caminhar ao lado do outro, oferecendo apoio, mas também permitindo que ele faça sua parte para crescer e superar suas dificuldades. Padre Alex nos encoraja a refletir sobre essas lições e a aplicar o discernimento em todos os aspectos de nossas vidas. Que possamos aprender a amar de forma sábia, a ajudar com generosidade, mas a nunca esquecer de que nossa paz e nosso equilíbrio também são importantes. O verdadeiro amor é aquele que constrói, que edifica, e não aquele que destrói. Ao cuidarmos de nós mesmos, seremos mais capazes de ajudar os outros de maneira autêntica, verdadeira e transformadora.